vamos continuando o nosso caminho do ouro. Estamos hoje em Santo Antônio da Encruzilhada. Faz parte do distrito de Salutares, em Paraíba do Sul. Mais uma vez encontramos aqui um marco do Instituto Estrada Real. Nele nós vimos que está escrito que aqui começa o atalho de Proença. No início do século XVIII, o local era conhecido como Encruzilhada do Lucas. Mais tarde, Santo Antônio da Encruzilhada, hoje Vila Salutares. À direita, Igreja de Santo Antônio dos Pobres da Encruzilhada do Lucas, de 1861. Este nome, Encruzilhada do Lucas, deriva-se de um ribeirão chamado Ribeirão do Lucas, que passa aqui por perto. Pedro Gomes da Silva explica que esse nome, Lucas, começou com o nome de Iruca. I significa água, um regato, um ribeirão. Iruca, murmurante. Então, um ribeirão murmurante, porque mais à frente ele se transforma numa cachoeira bastante barulhenta. E de Iruca acabou se transformando em Lucas. Então todo mundo diz Ribeirão do Lucas. Saint-Hilaire, quando passou por aqui, em 1818, ele já fala na Encruzilhada do Lucas. Muitos historiadores falam nesse local. E nós vamos principalmente conversar sobre aquela igreja. Aquela igreja é mais antiga do que a igreja de São Pedro e São Paulo, lá no centro de Paraíba do Sul. Vamos conversar sobre ela. Estamos no interior da igreja. Esse rapaz que está aqui ao meu lado é o Marcos. Ele trabalha aqui. E foi graças a ele que nós tivemos acesso a um trabalho muito interessante. O Marcos falou comigo a respeito de todas as imagens, de tudo que se encontra aqui dentro da igreja. E eu fiquei muito interessada porque é difícil encontrar isso nas igrejas do interior do Brasil. Então, ele me deu o endereço da dona Helena de Souza, né, Marcos? E nós fomos lá na casa da dona Helena de Souza. Paraíba do Sul. Povo de Paraíba do Sul. Aqui, nesta cidade, existe uma senhora chamada Helena de Souza e ela é museóloga. Ela se formou em museologia. O que é museologia? É a ciência que trata da conservação e da colocação das peças dentro de um museu. E fomos lá procurar a dona Helena. No curso de museologia, ao final, cada aluno tem que apresentar uma monografia. Dona Helena fez a monografia dela baseada nessa igreja. E eu fiquei admirada com o trabalho dela, né, Marcos? Ela fez uma cópia do trabalho, deixou aqui na igreja e até disse a ela que ela deveria editar esse trabalho. Dona Helena, nesse trabalho, conta toda a história de Paraíba do Sul, o surgimento da cidade. Depois ela conta a história de Santo Antônio da Encruzilhada do Lucas e conta a história da igreja em cada detalhe. Dona Helena deveria ser contratada para fazer esse tipo de trabalho em todos os monumentos históricos de Paraíba do Sul. Ela tem muita capacidade e o trabalho é maravilhoso. Parabéns, dona Helena, e muito obrigada por nos ajudar no programa de hoje. Muito bem, Marcos. Então, conforme eu aprendi com a dona Helena, Santo Antônio da Encruzilhada surgiu há muitos e muitos anos, no final do século XIX.
Havia um menino chamado Antônio e nessa época aqui a varíola estava graçando por todos os lugares. E o menino Antônio contraiu essa doença e faleceu. O povo fez o féretro do Antônio e foi levando o Antônio para ser enterrado lá na cidade de Paraíba do Sul, onde havia o cemitério. A ponte ainda não existia. E então colocaram o menino na barca para atravessar para o outro lado. O povo de Paraíba, lá do outro lado da margem, não permitiu que o menino fosse enterrado lá. Eles ficaram com receio de que, se o menino fosse enterrado lá, a varíola também chegasse lá no centro da vila de Paraíba do Sul. E então o féretro retornou. Foram então com o enterro do menino Antônio para uma fazenda. Lá também não foi permitido que se enterrasse o menino. E eles iam voltando para enterrar em outra fazenda. E encontraram um homem a cavalo, que também se chamava Antônio França. Esse homem perguntou o que estava acontecendo e contaram que eles já haviam ido a 2 ou 3 lugares e não haviam conseguido enterrar o menino. Esse Antônio França era proprietário das terras por aqui. E ele disse: então vamos fazer o seguinte, vamos enterrar o menino aí mesmo onde vocês estão. E mais tarde a gente levanta uma capelinha. Todas as pessoas aplaudiram a ideia e todos se comprometeram a erguer uma capelinha ali naquele local. Como o menino se chamava Antônio, o local passou a se chamar Santo Antônio. E como o menino era pobre, era Santo Antônio dos Pobres. E aí surgiu a primeira capelinha que deu origem a essa igreja, que é de Santo Antônio dos Pobres, da Encruzilhada do Lucas. Está assim explicado a partir do Antônio, um menino pobrezinho, esse nome tão grande, Santo Antônio dos Pobres, da Encruzilhada do Lucas. Vamos prosseguir com a história. A historinha que eu contei sobre o Antônio aconteceu em 1836. Mas as coisas foram acontecendo muito devagar. Finalmente, em 1843, uma pequena capela foi iniciada com recursos da população, que nesta época já contava com oficiais carpinteiros, imigrantes alemães. A igreja de Santo Antônio dos Pobres, terminada em 1852. A partir de 1857, graças aos esforços de José Inocêncio Andrade de Vasconcelos, João Faria Nazaré e Francisco de Vasconcelos Lessa, o barão de Diamantina, a capela foi transformada nesta igreja, contando também com doações até do governo da província. Todos os anos, no mês de junho, a paróquia faz as festas de Santo Antônio. E o Marcos estava aqui me falando a respeito do trezenário. É isso, Marcos? Exatamente. É um trezenário, são 13 dias de preparação para a festa do padroeiro, Santo Antônio. E a gente tradicionalmente começa no dia 31 de maio e vai até o dia 12 de junho, que é a véspera do dia de Santo Antônio. E no dia 13 nós encerramos as festividades com essa grande festa do padroeiro envolvendo as 12 comunidades. Sobre essas 12 comunidades, você estava me falando sobre os estandartes. Exatamente. Esses estandartes nas colunas laterais, que a gente pode ver aqui também, são estandartes que representam os 12 padroeiros dessas 12 comunidades que compõem a paróquia de Santo Antônio. A paróquia, no caso, em território, ela começa da ponte, a ponte antiga, e vai até essa parte de cima, essas localidades rurais de Queima-Sangue, Marrecas e se estendendo até Andrade Costa, que territorialmente já é Vassouras, mas paroquialmente pertence a Santo Antônio. Nesses estandartes nós podemos ver as padroeiras de cada comunidade. Vemos ali Nossa Senhora Aparecida. Temos Nossa Senhora Aparecida,
Temos Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Glória, Santa de Virges, mais uma Nossa Senhora Aparecida, Sagrada Família de Nazaré, Santo Antônio, padroeiro da paróquia, São Sebastião, Nossa Senhora Aparecida, Imaculado Coração de Maria e Nossa Senhora da Glória. Vejam como que é bonita essa tradição, né? Eu acho muito interessante que aqui em Santo Antônio da Encruzilhada de Lucas ainda se conservam essas tradições antigas, tão inocentes, tão singelas, tão bonitas e que devem ser tão respeitadas.